monstrinhos, né? Então temos aqui uma classe Critter. Começou agora. Então temos aqui uma classe Critter, tá? Públicos, temos o construtor e a função pegar o nome, não é isso? E em privado o nome do monstrinho. Aqui estava o construtor, tá certo? Isso aqui talvez vocês achem estranho inicializar uma variável assim no começo, né? Mas C++ tem isso, né? Você pode inicializar uma variável com o conteúdo entre parênteses dela, tá certo? Aí quem vai escrever o código só diz, ó, a name recebe o name e pronto. Observe que ela recebe uma referência, né? Então ela está guardando a string original, tá bom? Tem uma coisa muito importante que eu esqueci. Cadê? Cadê? Mudaram os livros de posição. Desfizeram a minha bagunça de livros. Cadê? 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 Cadê, mas... É, menina morena e ágil, o sol que faz as frutas, o que amadurece os trigais e retorce as algas. Fez teu corpo alegre, teus luminosos olhos, fez tua boca e teu sorriso da água. Um sol negro ansioso que se enrola nos teus fios de negra cabeleira. Quando estira os braços, tu jogas com o sol como um esteiro, e ele deixa nos teus olhos dois escuros remansos. Menina morena e ágil, nada a ti me aproxima, tudo de ti me distancia, como do meio-dia, como delirante juventude da abelha, a embriaguez das ondas ou toda a força da espiga. Meu coração sombrio te procura mesmo assim, amo teu corpo alegre, tua voz livre e afinada. Mariposa morena, doce e definida, definitiva como o trigal e o sol, uma papoula e a. Eu não sei onde foi para alguns outros livros de poesia, minha bagunça aqui foi remexida. Aí não estou achando o meu material de costume, mas achei uma outra coisa. Então, quem chegamos aqui? Chegou Heitor e chegou Adman, né? Então, vamos atualizar as presenças. Jean Carlos não entrou agora não, né? Jean Carlos, não. Então, vamos lembrar um pouco mais desse código, tá? A classe, a gente declara nela normalmente as variáveis e os protótipos das funções, para evitar ficar muito lotado dentro de um conjunto de chaves. A gente evita declarar as funções aqui dentro, a não ser que sejam funções muito curtas, de uma linha só, duas linhas no máximo. Não é obrigação, só para deixar o código mais limpo, porque aí você vê o que tem na classe, e depois, fora dela, você pode declarar, usando o nome da classe, dois pontos, o nome da função, e aí a gente tem, então, a descrição de cada uma das funções aqui. Tínhamos a classe fazenda, não é isso? Que tinha os espaços, e tínhamos a função add e a roll call, né, a chamada, e temos aqui as criaturas que estão no vector. Né? E a nossa fazenda, o construtor dela inicializa recebendo a informação de quantos espaços vai dar para os monstrinhos, e a função td dá um pushback no novo monstrinho. Tá certo. E aqui temos a roll call que faz isso. Varre o vetor, né? Pegando o nome de cada um. Tá tudo bem? Todo mundo lembrando disso aqui? Ah, ele tá on no Discord. Só para fermentar Discord, né? E você também tá on lá, né? Porque você sabe que ele tá lá. Mas tudo bem, ele tá só lá, não tá aqui, né? Eu entendo você. Mas vamos lá. Aqui também eu tenho que me acostumar que Discord hoje já é uma nova rede social, como WhatsApp, como
né? Eu sei, eu tenho que me acostumar que ele é um novo WhatsApp do momento. Um dos, né? Que tem ele, tem o Signal e por aí vai. Então temos nossa criaturinha aqui, né? O nosso monstrinho. Criamos o Put. Ó, só que a gente ficou falando mal dele. Você foi avisar ele no Discord, não foi, nele? Você foi lá dizer, ei, vem pra aula, né? Você foi, né? Coitado do cara, vagabundando numa boa, agora tá tendo que ver aula. Ah, será? Bem-vindo, Jean. Vamos voltar aqui. Bom dia, Jean. O criaturinha pega o nome da criaturinha, aí cria nossa fazenda com 4 espaços, e nós botamos aqui 4 Power Rangers, né, eu acho, e fazemos a roll call, tá? Eu lembro a diferença de chamada de função, das formas diferentes de chamar a função. Aqui a gente está chamando a partir do próprio objeto, então é exatamente igual a Java, ponto. E aqui a gente está chamando a partir de um apontador, né? Mesmo que seja um iterator, está funcionando como um apontador. Então, em vez de ponto, nós temos a seta para chamar a função. E aqui é o objeto direto, então nós usamos ponto de novo para fazer um roll call. Tranquilos com isso aqui? Todo mundo se lembrou disso aqui? E só lembrar como é que ele funciona, né? Vamos lá para o terminal. E pronto. Tá aqui imprimindo tudo perfeitamente. Tá? Eu só vou fazer uma coisa aqui que. Só para deixar a saída mais bonitinha. Que às vezes a gente vê algo e parece tão. Agora foi mais bonitinho. Ok, e agora a gente vai ver nosso próximo código. Vou botar lá para o Sublime. O nosso próximo código, ele vai apresentar uma palavra-chave, tá? Que vocês não, que o mundo da orientação a objeto já não é mais, desde C++ não é tão pequeno, né? Java tentou restringir, mas não deu certo. Então, uma palavra-chave que nós temos que apresentar a vocês é o amigo, tá certo? Funções amigas ou classes amigas, tá certo? Você já ouviu falar qualquer coisa parecida disso, orientação a objeto? Então, vamos perguntar assim, já que a orientação a objeto tenta modelar a vida, o que é que o amigo é, o que é que vocês permitem um amigo fazer na vida de vocês? Amigo de verdade, sabe? Eles não sabem nada da vida de vocês, já. Você tem certeza que você faz amizade direito? Você não tem certeza que não faz direito. Ok. Uma pergunta. Gia nem tem amigos. Ah, meu Deus do céu. Mas a Daniela acha que quer ser sua amiga, né? Ela já sabe que você estava no Discord, pelo menos. Né? Então, pelo menos ela quer ser sua amiga. Eu acho. Tô errado, Marta? Não. Vamos lá, Marta. Você tem amigos, Marta? Nunca esteve. Tenho. Ah, não entendi, como assim? Não entendi essa. Nunca esteve errado. Eu tenho.
Tem sim. Ah, então uma pergunta, o que é que você permite para que os seus amigos saibam? Seus amigos podem saber de seus segredos? Ou só do que todo mundo já sabe? Ou eles só sabem alguns segredos e não todos? Alguns só. Alguns, mas eles sabem segredos, né? É. Pronto, vamos parar aqui que até já está dando uma DR aqui no chat, né? Tem um. Eita, nós. Enquanto a DR continua, pode continuar no Discord, então, por favor, não precisa ser no chat daqui a DR, não. Acho que vocês querem um pouco mais de privacidade para usar palavras à vontade, né? Então, o que acontece? A amigo, quando a função ou uma classe amiga, ela tem acesso aos seus segredos, então ela tem acesso aos dados privados. Se permitiu que ele tenha acesso aos dados privados. Algo importante que normalmente a função amiga é uma função que você também tem que codificar. Então você escolhe quem são seus amigos, tá bom? Então, seus amigos vão ter acesso, você informa aqui quais são as suas amigas, elas não são funções membros da classe, mas ela tem acesso aos seus dados privados. Tá? Uma pergunta sobre amizade, os seus amigos têm acesso aos segredos de seus pais ou de sua mãe? Ou ele tem os acessos aos segredos, se um dia vocês tiverem filhos, terão acesso aos segredos dos filhos? O que vocês acham? Terão acesso aos segredos de seus pais. Na verdade, você não tem amigo, você tem amigo do seu pai, né? Entendido. Eles seguem ali. De 20 anos depois. Eles podem saber. Ok, Jean. Fora, Jean, que é um ponto bem inesperado em nossa sociedade atual, e eu, com certeza, a orientação a objetos não considero a sua forma de pensar, né? Me perdoe, mas eu não estava lá para informá-los que você existia, tá certo? Vamos lá. Alguém que tem amigos, os seus amigos, eles têm acesso a segredos, ou melhor dizendo, outras pessoas podem contar os segredos deles a eles, se eles não forem amigos delas, só porque eles são seus amigos? Por Fiquei exemplo, confusa aqui, professor. Repete aí. pronto, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Irla tem Marta como amiga, tô supondo, tá certo? E Aniele tem Marta como amiga, tá certo? Agora, por causa disso, João Anderson, só porque Marta é amiga de Irla e amiga de Aniele, ele se sente à vontade de compartilhar os segredos dele com Marta? E a mãe de Irla, só porque Irla é amiga de Marta, compartilharia os segredos dela com Marta? A resposta é não, né? O segredo é somente entre quem tem a relação de amizade. Então, Aniele e Irla podem compartilhar os segredos com a amiga Marta, tá certo? Mas uma pessoa que os futuros filhos de Irla talvez não compartilhem os segredos com Marta, porque podem não ser amigos dela. Então, a relação de amizade permite acesso aos dados e às funções privadas somente, né, a classe em que tem a amizade. Tá bom? A relação de amizade, ela não é hereditária. Deixa eu ser. Tá bom? Então, a relação de amizade, ela não obedece à questão da hereditariedade. Mas isso é algo curioso, que as pessoas gostam de botar o que aqui? Por exemplo, eles gostam de. E isso é outra palavra-chave que a gente não viu aqui, que a gente vai ver. Então, essa função pick, tá? Quando eu vou escrever o código dela, está aqui declarado o protótipo dela, tá?
e observa só, aqui na declaração do protótipo, é avisando que ela existe, tá? Então, a PIC é uma função que vai ser criada, amiga da classe, e que tem acesso aos dados da Critter. A compensação, ela não vai ser amiga de nenhuma classe filha da Critter, mas vai funcionar com os objetos Critter. A outra função, tá? Que nós temos aqui, amiga, ela está até diferente, né? O-string é comercial, operator, tá? Em primeiro lugar, vamos decifrar algumas coisas. O que é essa palavra, o que é essa palavra-chave operator, né? Então, deixa eu descer aqui para baixo, tá bom? E olha só onde é que esse setinha aparece. Logo antes do cout, não é isso? Então, deixa eu sair do arquivo. Então, vamos aqui. O que eu estou fazendo aqui, tá certo? É redefinindo esse operador para essa classe. Em C++, a gente pode redefinir os operadores. Por exemplo, nós podemos criar o nosso próprio operador para a nossa classe. Podemos criar o operador de mais, de menos, de multiplicação, de divisão, o de saída de dados, o de entrada de dados. Podemos sobrecarregar o símbolo de menor, o símbolo de maior, o igual a igual. Tá certo? Por exemplo, isso. Então, isso é uma sobrecarga de operadores. Eu redefino essa operação para esse operador. Tá certo? Por exemplo, eu posso definir uma função mais de critter, em que ela vai fazer o seguinte, vai pegar duas critters e vai produzir uma nova critter cujo nome é a junção dos nomes dos pais. E a gente vai chamar essa função de soma, fazer tipo um cruzamento, um crossover de monstrinhos, gerando um filho. Então, eu posso redefinir operadores, tá certo? Em C++, os únicos operadores que eu não tenho permissão de, perdoe, esse aqui eu não posso definir. Essa aqui, eu posso definir isso aqui. Tem alguns operadores que eu não posso redefinir. Quais? Asterisco unário, aquele para resolver o conteúdo de um ponteiro. Então, não podem. Asterisco unário, a seta e os colchetes. Ademais, todos os operadores a gente pode reescrevê-los para eles terem uma funcionalidade específica para aquela classe. Tá? Se for definido esse operador for sobrecarregado e for membro dessa classe, ela vai funcionar com os filhos também. Em contrapartida, se for só amigo, como é o caso aqui, ela só vai funcionar com essa classe. O que é uma forma mais segura de trabalhar também, já que se você não tem um projeto a longo prazo muito grande, você não quer deixar isso aqui meio solto, né? Senão, se alguém depois estende sua criaturinha para fazer criaturinha Pokémon, né? Aí Pokémon é uma criatura que vai ter umas coisinhas a mais, né? Aí, se eu definir isso aqui não como amigo, mas como membro da classe, aí esse operador também vai ter que funcionar para a classe filho. Do jeito que está aqui, só vai funcionar, tá certo? Para essa classe. Entendida a palavra-chave operator? Pronto. Então, na parte pública temos o construtor, privado nós temos o string, tá certo? Aqui no público e no privado eu estou avisando relações de amizade, tá bom? Aqui está a definição do construtor, e aqui está a função pick. Observe que eu não preciso botar na pick critter 2 pontos. Ela é uma função amiga.
Então, basta a definição, o valor de retorno dela, o nome dela e o tipo do valor dos parâmetros centrados serem iguais, que está definido. Aqui nós temos os dois protótipos, da PIC e da Operator. Professor, aqui em cima já não era o protótipo deles, das linhas 12 e 13? Não, aqui é a visão da classe, que ela tem duas funções amigas, com esses nomes. Aqui é informando todo o programa que a partir de que existem essas duas funções. Tá certo? Que estão aqui, ó. PIC. Né? Quando você quer saber uma coisa que ele tem aqui, ó. Cout, um monstrinho, ponto, nome. E um monstrinho que ele recebe. Ok? Observe que esse operador não foi, até o momento, a gente vai ver agora a definição dele para essa classe. A gente não tinha visto ela antes. Ele está aqui, ó. Objeto critter, tá certo? Nome. Tá bom? Normalmente esse é o operador que as pessoas mais sobrecarregam e na forma de amizade. Por quê? Porque é um operador de saída de dados, e isso muitas vezes não tem a ver necessariamente com a função da classe, tá? E aí você organiza como os dados vão ser impressos, né? Então, isso aqui temos uma sobrecarga de operador, tá certo? Ah, esqueci de dizer, outros operadores que você pode sobrecarregar. Mais, menos, menos. Né? A sintaxe é diferente se você for, quando você for sobrecarregar o operador mais, depois da variável ser usada, e o do mais, que é antes da variável ser usada. Tem uma diferença de sintaxe. A gente mostra isso, não agora, mas mais para frente, tá bom? A gente pode praticamente definir qualquer operador de C++. Observação, isso é sobrecarga de operadores. Isso faz parte da orientação objetos, sim. Aí vem a pergunta, por que Java não tem isso? Porque os criadores de Java não gostavam dessa ideia de eu, por exemplo, redefinir o operador de soma para monstrinho como sendo o cruzamento de dois monstrinhos resultando no terceiro monstrinho. Essa minha ideia que eu compartilho com vocês não encontra muita alegria, ou não encontrou muita alegria no pessoal que desenvolveu o Java, que é isso que eu estou perguntando. E aí, o que vai ser a subtração? O que vai ser a divisão? Eles começaram, não que eles quisessem ser mesquinhos, mas eles tinham um certo rigor que o nome da função tem que ter um significado. É o que eles acreditavam que deveria ser. Por isso que o system.out.println é, na verdade, uma frase, né? Sistema, função de saída, imprima. Então tem uma frase com significado comunicativo, que o que eles queriam que os seus programadores fizeram. Acontece que no fim do dia ninguém manda no programador da sua linguagem. Se restringe, ele define regras, o chão, o piso, a estrutura da linguagem para ele, os limites e as possibilidades dela, mas ele faz o que quer. Mas eles não quiseram dar esse poder para o programador da linguagem. Certo? Então temos aqui a definição do operador seta, que é a que é utilizada aqui. O cout está utilizando esse aqui, tá certo? Porque isso aqui foi o que recebeu. Observe quando defino o operador seta, ele tem o quê? O'(s). Quem é esse O'(s)? É a string de saída de dados. No caso, cout. Além do cout, poderia ser um arquivo, né? Então aqui está dizendo, ó, cout, que é o que vem antes da seta, e o que vem depois da seta é a criaturinha. Então ele vai pegar o cout, botar antes das duas setas, e botar aqui essa string. Entenderam como funciona? O primeiro parâmetro é o que, se o operador é binário, o primeiro parâmetro é o que vem antes, e o segundo parâmetro é o que vem depois. Ok?
Então, deixa eu incluir um comentário aqui. Em sobrecarga por função amiga, por amizade, vou botar assim, o primeiro parâmetro é aquele que vem antes do operador. O segundo parâmetro é o que vem depois do operador. Tá certo? Ok. Então aqui está fazendo, botando aqui a impressão disso aqui. Tá bom? E nossa main cria o put. Aí ele dá uma olhada no put usando o pick. Depois ele imprime o put por aqui. Tá bom? Observe que esse out não será imprimir só o nome do put, ele será esse aqui. Tá bom? Vamos ver isso em execução. Porque o cout é um objeto do tipo string. Do tipo string. Ou é de output, string isso aí. Do meu jeito que CIN é um objeto do tipo. Tá? Eu acho que um termo certo é string, ou seja, não, acho que é iString. Posso estar confundindo. Mas tem um objeto para a string para entrada de dados também. Tá bom? Acontece que arquivos também são objetos dessas classes. Então, se eu estiver trabalhando com um arquivo para escrever nele, ele vai ser um objeto string. Se eu estiver com um arquivo para ler dele, ele vai ser objeto tipo string. Tá certo? Isso aí é bem específico da linguagem, né? Às vezes a gente tem que até consultar um livro, usar farrapos, cadernos para lembrar disso. Aqui está. Já chegou o terminal para vocês? Chegou. Pronto, então deixa eu. Eu já tinha compilado aqui, eu vou dizer que já chegou, não sei. Olha só. O cout, ele não pegou só o nome, ele pegou a definição que nós demos para o cout. Tá certo? Então, funcionou como nós planejamos. Eu só vou botar um barra N ali para ficar mais. Barra N não, windline, né? Pronto. Olha só, botei um barra N antes e um depois, só para ficar a impressão mais bonitinha na tela. Tá? A função pick imprime só o nome. Então, se eu quiser saber só o nome do monstrinho, a pick faz isso. Observe que ela está acessando um dado privado da classe. E aqui está uma impressão quando eu mando o objeto em si para a classe. Tá bom? Tranquilos? Ok. Vamos para o próximo, então.
Ok. Vamos trabalhar agora um pouco mais de gerenciamento de memória. Tá? Porque essa é a parte que vocês vão ter que se acostumar um pouco com C++. Então vamos aqui ver isso aqui, essa parte de gerenciamento de memória aqui com calma. Aí o string, entrada e saída de dados, namespace std, int on heap, lick1, lick2. Deixa eu explicar o que é isso com bastante calma. Deixa eu só abrir uns slides antes. Paradigmas. Chegou alguém. Hoje ok, antes de eu entrar nisso aqui de HIP, eu quero saber se vocês já vão falar do fluxo de execução, se vocês viram essa arquitetura em sistemas operacional, do fluxo de execução de um programa. Vocês já ouviram isso em SO, ou em arquitetura de computadores, ou até introdução ao computador? Ou o termo pilha de execução? Explica o que você está pensando. Já, né? Então, você sabe que quando você está executando pilhas, é que você está executando um programa e ele chama uma função, né? Ele guarda os dados da... Ok. Então, deixa eu explicar isso aqui. Não são pilhas estruturadas, não. Então, deixa eu ver aqui os slides para ver onde é que está. Pronto. Ok, deixa eu postar isso aqui para vocês. Pilhas, elas são muito usadas também em sistemas operacionais e arquitetura de computadores da seguinte forma. Quando você está executando um programa, você começa entrando numa função, que é a main. Não vamos chegar no escalador, não. Estou falando dentro de um único programa. Tá certo? Quando você alça ele a memória principal e começa a executar ele, você executa para uma função, que é a main. E a main vai chamar, tá certo? E a main vai chamar uma função, tá certo? E o que acontece? Quando você chama uma função, ela vai separar, né, a execução dela e vai se migrar a execução para outra função. Então, como é que o sistema operacional e os computadores lidam com isso internamente? Eles têm uma pilha de dados, tá certo? Essa pilha de dados, tá bom? Tem o quê? Por exemplo, eu estou na função local, desenhar o quadrado, eu guardo o endereço de retorno da instrução na memória. As funções são guardadas também na memória e tem um endereço de cada instrução delas. Eu guardo o endereço da próxima instrução a ser executada quando eu voltar da função. Tá certo? Guardo os parâmetros que foram colocados ali. Tá certo? E todas as variáveis locais as variáveis locais daquela função drawLine, drawSquare, desculpa. Aí, quando eu vou para outra função, eu começo a executar lá, e se ela chamar uma outra função, eu guardo as variáveis locais, o valor de retorno e os parâmetros dela. Isso é chamado pilha de execução, tá certo? Isso eu estou falando dentro de um único programa, não estou falando escalonamento entre programas diferentes, é dentro de um único programa. Cada programa é alocado a sua própria pilha, onde ele guarda a sequência de chamada de funções, tá certo? Você lembra que vocês fizeram lá a introdução à programação e vocês estão vendo meus slides ou ainda estou com cara de besta no terminal? Tá no slide, professor. Obrigado, senão eu já vou ficar assim, morto de raiva de mim mesmo.
Ok. Então, se lembra que vocês estavam em introdução à programação e vocês seguiam um código na mão? Aí você ficava dizendo, essa função chamou essa outra, aí vai para lá. Ou engenharia de software, que vocês estão lá desenhando e fazem um diagrama. Essa função chama aquela, você bota uma setinha e vai para lá. O computador também precisa desse tipo de registro para guardar para onde ele vai e para onde ele volta. E nesse caso, essa forma de guardar é a pilha. Por que a pilha? Porque o último a entrar é o primeiro a sair. Quando uma função se encerra, ela tem que retornar para a última função que foi quem a chamou. Então ela sai do topo vai para o topo da pilha, retira os dados de lá para continuar a execução a partir daquela pilha, tá bom? Em geral, essa é a principal memória dos programas, tá bom? Claro que há exceções, né? Uma das exceções é toda vez, não estou nem falando de escalonador de processo, estou falando de fluxo de execução dentro de um mesmo programa. Deixa eu mostrar aqui em termos de código. Ok? Quando chegar aqui o slide, me avise. Deixa aí para o código que a gente estava trabalhando agora há pouco. Chegou aí? Sim, tá no código. Pronto. Vamos olhar aqui a função main. Tá? A main vai ser a primeira função a ser carregada na memória, não é isso? Só que olha, a primeira instrução dela é crit, né? É o construtor da crit, né? Para crit, não é isso? Construtor do monstrinho. Então, o que é que vai acontecer? Para realizar essa chamada, o computador vai copiar todas as variáveis locais da main, tá certo? Na memória. Vai anotar que ela tem que voltar para a linha 38 com o retorno do construtor, tá certo? E todos os parâmetros que a main recebeu, que no caso não foi nenhum. Aí quando ele faz isso, aí ele vai para a main, executa a main, tá certo? E retorna, tá bom? Então, nesse momento que ele executa o construtor e retorna, para ele retornar, ele consulta a pilha de execução do programa. Observe, não estou falando de programas diferentes, estou dentro do mesmo programa, e desempilha a informação. Opa, a função main, eu parei na linha, eu tinha parado na linha 38, estou esperando o retorno da função, e aqui estão as variáveis locais dela e toda a situação dela. Aí ele continua, linha 39 não tem nada, linha C alta, ele vai guardar os dados da main na pilha da memória do programa e vai para a função cout e imprime essa mensagem. Acabou a cout, ele sai lá e desempilha da pilha para voltar para a main, e aí ele vai ver a PIC. Aí quando ele for aqui para a PIC, ele vai empilhar a main de novo, a main volta para a pilha, vai colocar isso tudinho. Aí quando ele vai para a PIC, o que é que vai acontecer? A PIC chama cout. Então, todos os dados da PIC, o fato de ela ter recebido como parâmetro essa variável, tá? As variáveis locais dela e a linha onde ela está chamando a função e para a qual ela deve retornar, quando a função terminar de ser executada, para continuar, isso tudo é guardado na pilha. Então, temos dois elementos na pilha, a main e acima dela a PIC, que vai chamar a cout. A cout executa. Quando ela termina, o sistema operacional descarrega ela e descarrega da pilha e vê qual a próxima instrução que ele vai executar, executa ela, quando acaba, desempilha de novo e volta para cá. Tá certo? Então, tudo isso é chamado pilha de memória. Tá certo? Pilha de execução, na verdade. O termo disso é pilha de execução. Tá? Então, não estamos nem falando de escalonador do processo. Estamos dentro ainda do mesmo programa. Tá? Em várias linguagens de programação, a memória que o programa tem, ou que cada função tem, está limitada a essas pilhas, as variáveis que cada função tem localmente, você vai empilhando, né? Observe, quando eu crio uma nova função, eu crio espaço para as variáveis locais e eu vou empilhando dela. Tá bom? Agora, nem todas as linguagens de programação
utilizam somente essa memória. Há algumas linguagens que, através de certas palavras-chave, acessam novas regiões de memória. Palavras-chave como new, né? Tanto C++ como Java, né, e outras mais, tem como palavra-chave new, tá certo? O que a new faz é aquele esquema de você criar uma zona de memória fora da pilha. Seja para guardar uma lista encadeada, seja para guardar uma árvore, um array e assim por diante. Toda vez que vocês dão um comando que reserva um novo espaço memória, vocês não estão mais utilizando somente a pilha de execução para guardar seus dados. Vocês estão usando algo que eles chamam heap de memória. Eu não vou traduzir o termo heap, porque heap também é uma forma de pilha, de morrinho. Com licença. Mas tem uma... Com licença, vou espirrar de novo. Perdoe-me. Tem uma diferença. Na stack, né, você tem a questão da pilha mesmo, um dado sendo empilhado antes do outro. Obrigado, Daniele. Na heap, o que eu tenho é uma alocação dinâmica de memória. Como vocês já fazem em Java, né? Java, acho que é a linguagem Java e Python são as duas linguagens que vocês estão mais acostumados, e as duas trabalham com criação dinâmica de memória como new. Só que no caso de Java, a desalocação de memória, tá certo? É feita pelo coletor de lixo, tá bom? C++ vocês também podem contar com coletor de lixo, desde que use um certo tipo de ponteiro. Mas eu não vou falar dele no momento, eu devo falar dele talvez mais tarde, ainda hoje ou na próxima aula. Tá? Então, o que acontece, né, quando você tem linguagem de programação que adota esse sistema de você criar, alocar novos espaços de memória para o seu programa, é que de alguma forma o seu programa também tem que ser responsável por desalocar esse espaço de memória. Java faz isso oculto do programador, um coletor de lixo, e em C++ isso é feito de forma explícita pelo programador. O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês têm que ter uma sequência de comandos para liberar de forma segura a memória do seu programa, ou que você alocou. Se for um tipo simples de dado, é fácil desalocar ele ou um array dele, e a palavra-chave para a gente fazer isso é delete. Tá bom? Nesse sentido, C e C++, os dois trabalham com alocação de memória, mas as palavras-chave são diferentes. Em C++, para alocar memória é new, para desalocar memória é delete. Em C puro, para alocar memória é malloc, ou realloc, ou outra função daquela família, mas tudo tem alloc. E para liberar a memória, a palavra-chave é free. Então, em C é malloc e free. É malloc de memory allocation e free de liberação. Tá certo? E é isso que a gente vai ver aqui nesse código. Tá? E a gente vai começar a tratar aqui de um termo que talvez você já tenha ouvido falando das notícias, que é vazamento de memória. Memory leak. Tá? Então aqui temos um ponteiro inteiro, que aponta para um novo inteiro. Tá certo? Tranquilos? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, tá certo. Se chegar o momento de ficar demais, me avise, que esse assunto é um pouquinho delicado, eu vou bem devagarzinho mesmo. C alto imprime conteúdo. Int P2 igual a int on heap. Vamos ver o que essa função faz aqui embaixo logo. Ele cria
um novo array de inteiros de 20 posições. Então, esse ponteiro não é apenas para um inteiro, mas para um array de 20 posições, e retorna ele. Tá bom? Aqui a gente vai ter a função leak1, vazamento, porque eu aloco o ponteiro, mas ele não é retornado para ninguém. Tá? Qual o problema disso? O problema disso é que ponteiros normais alocados com nil, o coletor de lixo não é acionado. Ele nem carregado na memória o coletor de lixo. Então aqui você está alocando memória, mas não está desalocando memória. Aqui temos outro tipo de vazamento. Zip2 é criado inicialmente com um vetor de 50 posições, depois ele aponta para um novo espaço com 100 posições, e nós deletamos, ou seja, liberamos essas 100 posições na memória. O problema é que eu aloquei essa e não desaloquei. Então, isso são chamados os vazamentos. Ou seja, alocar e não desalocar memória. Professor, isso traz problema? Sim. O primeiro problema que isso vai trazer na tua vida é que seu programa só vai ocupar mais memória com o tempo, né, e não ficar estabilizado. Tá certo? Então ele vai só ficar ocupando mais e mais memória. Tá bom? E isso é um problema. Tá? Então vamos ver aqui o que a gente está fazendo. Crio aqui a heap de um inteiro só, guardo 10 dele, imprimo. Crio aqui um novo int on heap, vou imprimir um conteúdo. Observe, como eu não defini nenhum valor aqui na atribuição, só aloquei a memória, vai estar com conteúdo que estiver naquele endereço de memória que foi reservado para essa variável, ou seja, lixo de memória. Aí eu libero a memória do primeiro e eu libero a memória do segundo. Tá certo? Observação. Quando você libera a memória, eles não ficam automaticamente, os ponteiros não ficam automaticamente apontando para o nulo. Então, vocês têm que fazer a atribuição para zero ou no PTR. Essa também é a palavra-chave. Ou no, perdoe-me, no, tudo maiúsculo e C. As três formas são equivalentes, mas nós estamos preferindo desde 2011 usar no PTR, mas você pode ter muito nu, ver muito nu pelo mundo afora aí. Tá certo? Tranquilos? Vamos ver a execução desse rapaz aqui. Depois a gente tenta solucionar esse mais ou menos, vai ficar só mais, tá, Irla? Você sabe que eu não gosto de mais ou menos. Vou repetir sim. Vamos ver a execução dele, eu repito, tá, Jean? Ok. Criei um ponteiro com 10 elementos, tá? P2 foi criado já usando aquela função, então vai alocar um vetor de 10 elementos. Eu não defini o valor de nenhum desses elementos, razão pela qual o valor que está aqui 20 não é obrigado a se repetir. Está se repetindo em gaiato, mas não é obrigado a se repetir esse 20. Tá bom? Por que ele não é obrigado a se repetir? Porque vamos voltar para o código. Então, só deixar aqui a execução dele no terminal, caso a gente precise voltar. Vamos aqui de novo.
Nos dois casos, estou alocando memória, tá certo? Aqui eu estou alocando memória de espaço unitário, então só um inteiro. Então eu digo que o conteúdo desse espaço que eu reservei é o valor 10, em razão pela qual ele imprime 10. Aqui eu tenho um ponteiro para inteiro e eu chamo a função int on heap. Essa int on heap, olha só o que ela vai fazer. Cria uma array de 20 posições, ou perdoe-me, estou lendo errado. Então, gente, seu professor acabou de confundir duas instruções. Vai dar 20 sempre. Sem querer confundir essa instrução com essa outra que eu vou digitar aqui embaixo. Essa aqui embaixo é um array de 20 posições. Tá certo? Perdão. Essa aqui em cima é um inteiro, só um inteiro de valor 20. Por isso que dá 20 sempre. Tá certo? Tá certo, Jean? Tá certo, Irla? Deu para entender a função pick? Pronto. Na função leak, eu crio um único array, um único inteiro e guardo 30 nele. Só que acontece, essa memória nunca vai ser desalocada. Por quê? Porque eu nunca dei instrução para desalocar ela. Aqui em cima, eu criei dois, né? Uma usando a função new, outra int on heap, mas eu deletei esses espaços depois. Ou seja, eu marquei essas regiões como livres, para poderem serem alocadas, utilizadas por outro programa ou por outra função. Tá? E para completar, fiz cada um desses ponteiros apontar para o nulo. Então dá certo. Eles liberei a memória e tudo bem. Mas nesse aqui não. Porque observe, esse drip1, ele é uma variável local. Ele não está sendo retornado para nenhum canto. E o escopo dele se encerra com esse programa. E como eu aloquei, a memória diz que eu tenho que coordenar o mordomo Sebastian para ele desalocar a memória. Como eu não fiz isso, eu apenas estou ocupando 4 bytes a mais inteiro, pelo menos, com esses, toda vez que eu chamo isso aqui. E não estou liberando esse espaço de memória, a não ser quando o programa encerrar por completo. Quando esse programa encerrar por completo, aí todas as variáveis que foram alocadas a ele são desalocadas. Mas enquanto isso não acontecer, toda vez que eu chamar leak1, eu vou estar reservando memória sem jamais poder desalocá-la, a não ser quando o programa encerrar. A link2 faz a mesma coisa, ela cria um inteiro de valor 50, depois outro, ela realoca o ponteiro para um poder com valor 100, em vez de atribuir um novo valor ao conteúdo, mas só libera o espaço do segundo. Tá certo? Então, essa é uma outra forma de você gerar vazamento de memória. Ou seja, ocupar a memória aos pouquinhos sem desalocar. Não parece muito, mas com o tempo pode ter um problema no seu programa, tá certo? Em especial se ele ficar aberto não por 2, 3 minutos, mas por horas, como é o caso algumas vezes. Como estou dando exemplo com jogos, os jogos tendem, as pessoas tendem a ficar iterando no jogo bastante tempo. Então, cada leakzinho vai acontecendo. Um problema. Um outro exemplo, eu tenho percebido que desde que eu atualizei o Firefox no início do ano, eu tenho tido mais problemas nas transmissões com vocês, ao ponto de, entre uma aula e outra, ter que resetar meu computador. Por que isso? Porque esse navegador está só, com o tempo, alocando mais e mais memória para ele, e mesmo que eu feche uma aba ou as abas que eu estou utilizando e reabra ele, a desalocação de memória não é tão efetiva quanto. Isso é um sinal de possível vazamento de memória. Deve estar em algum canto, de pouquinho em pouquinho, alocando memória e não desalocando. Se foi alocação e não desalocação, se ela foi intencional, realmente é um vazamento intencional, porque ele está guardando alguma informação sobre o comportamento do browser, sobre o nosso comportamento em aula, o que o seu browser está fazendo. Perdoe.
Se não, pode ser não intencional, e aí eu estou devagarinho consumindo recursos do sistema até que chega um ponto em que alguma coisa acontece. Na verdade, é só para informar que estamos na hora do intervalo para ficar de pé um pouquinho, tá? A gente volta em 5 minutos, tá bom? Voltamos às 9h10. Ok?